Bem, queridos irmãos e irmãs, vamos começar. Romanos capítulo 2. Os irmãos gostam de bênçãos? É bom. É bom sermos abençoados, não é? Então hoje vamos falar de bênçãos. E sentirmos essas bênçãos. Alguém aqui costuma comprar 1 quilo de bênçãos? Não? Ainda é oferecido, não é? É de graça. E a bênção que vamos falar hoje foi mesmo de graça, ou é mesmo de graça. Romanos capítulo 2, versículos 17 até 29. Mas se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem-se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui temos nós, de facto, a pessoa do judeu. O judeu que era privilegiado em relação aos outros. Aos outros não judeus, aos gentios. Bom dia, minha irmã. O povo judeu, de facto, foi o povo eleito. Tinha uma relação especialíssima com Deus, desde Abraão. E Abraão fez um povo para si, um povo escolhido, um povo que havia de ser luz para as outras nações, que havia de ser guia espiritual também dos outros povos ao redor, que havia de ensinar os preceitos de Deus, não apenas aos seus filhos, àqueles que eram judeus, nascidos como judeus, mas também aos outros que estavam à volta. Então o judeu foi colocado numa posição muito especial no planeta Terra. De facto, inclusive é com uma terra também que o Senhor preparou e que lhe deu. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrar, não é? Que eu te mandar. E lá foi Abraão, então, com essa vontade de ir ao encontro daquilo que era a grande bênção de Deus. E exatamente lá em Gênesis capítulo 12, digamos, tem a bênção de Deus a Abraão. Abençoar-te-ei e em ti serão benditas todas as nações da terra.
Portanto, o judeu iria ser abençoado, o povo judeu iria, digamos, ter ali um conjunto de bênçãos especiais que seriam primeiramente para ele, mas também haveria alguma coisa para os outros povos ao redor. E há particularmente uma questão aqui relacionada com a marca individualizadora dos judeus. Era a circuncisão. E, portanto, nós encontramos aí, mais adiante, esta questão de debate entre circuncisão e incircuncisão. Depois vamos ver isso mais adiante. Mas, irmãos, vejam, eu dividi este conjunto de versículos do 17 ao 29 em 3 aspectos de bênção. Primeiramente, bênção herdada. Bênção herdada. Depois, bênção desonrada. E depois, bênção merecida. E vamos ver se isso não está aqui. Não é? Então, bênção herdada. A bênção herdada será dos versículos 17 até ao 20. Não é? Eles receberam isso por herança. E reparem, é interessante, há aqui alguns aspectos também que quando nós olhamos assim de conjunto, vemos. Vejam como começa o verso 17. Mas, como começa o verso 29? Mas, certo? Agora, vamos ler um pouquinho mais adiante na frase. E diz, no verso 17, mas se tu, chamado judeu, e depois o verso 29, mas é judeu aquele que... Vocês não estão a ver, notam aqui uma diferença? No primeiro versículo que nós lemos, no versículo 17, mas se tu és chamado judeu, isto é, esse chamado é judeu de nome, é judeu de nascimento, é judeu de tradição, não é? Sobrenome judeu, sim. E o sobrenome aqui não é que fosse, por exemplo, Abraão judeu, Moisés judeu. Portanto, o sobrenome aí está colocado, essa palavra não corresponde inteiramente, digamos, à ideia da palavra sobrenome, porque sobrenome é um apelido, não é? Portanto, os judeus não tinham por apelido judeu. Eles eram judeus e judeus como povo escolhido, não é? Como descendentes de quem? Já agora também. De onde é que vem esta palavra judeu? Judá, exatamente. Porque o povo até era inicialmente chamado o povo hebreu. No Antigo Testamento vem de Judá. Vem de Judá. Judeia é aquela região, mas Judá é da tribo de Judá. E é de facto da tribo de Judá que inclusive vem o Senhor Jesus também. Então é o povo judeu que está ali, porque é a tribo de Judá que acaba por ter alguma primazia no processo, não é? Portanto, judeu vem daí. Portanto, os irmãos estão a ver aqui, já é alguma coisa, já é mais uma descendência, já é mais, digamos, uma marca que tem ali, naquele sentido de... É um povo especial, mas, digamos, não é o sobrenome, como algumas traduções têm, a do irmão também, que está ligado. É de facto a família, não é? A ligação de família, não é? Quem é Judá? Então, quem era Judá? Um dos filhos de Jacó. E é de facto Judá que acaba por ter a preeminência, porquê? Porque é de Judá, não é tanto isso, é de Judá que vem... De onde é que veio Jesus? Veio da tribo de Judá, não é? Portanto, há uma força aí, não é? Portanto, há uma supremacia da tribo de Judá em relação às outras. Do tronco de Jessé. Isso é da família, não é? Dali. Muito bem. Então, vejam isto aqui. Mas, de certo modo, faz aqui um compasso, uma comparação ou um contraste, não é? Daquilo que vinha de trás. Mas se tu és chamado judeu, e agora vejam, é chamado judeu, é interessante aquilo como Paulo escreve. Ele usa aqui uma série de sequências com a conjunção i. E
Portanto, ele está a ligar ali várias coisas. É como que uma cadeia aqui. Então, se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, vejam, isto era aquilo que o judeu fazia, não é? 17, do capítulo 2, de Romanos. Não é? Repousas na lei, e este repousar na lei tem a ideia de que ele vivia resfastelado, não é? Como quem está cansado, se senta num sofá tranquilo e confortável. Portanto, o judeu, em relação à lei, estava confortável. Porquê? Ele assentava na lei, repousava na lei. Porque a lei foi toda preparada, de certo modo, para os judeus. E a lei fez com que os judeus fossem um povo diferente dos outros, não é? Abençoado por isso mesmo. Sim, irmão Romualdo? Paulo, apesar de estar a dedicar esta carta aos romanos, para os judeus. Havia judeus espalhados por todo o Império Romano, não é? Mas é interessante sublinhar isso, sim. E toda a carta aos romanos é, de facto, uma análise e uma comparação e, por contraste, também entre a lei e a graça. A lei e a graça. A justificação, digamos, por causa da circuncisão e a justificação por causa da graça de Deus, não é? Isso está aí. Portanto, Paulo começa agora a entrar, digamos, a fundo naquilo que vai ser o grande núcleo desta carta, não é? Então, vejam este I, ele vai juntando, ou seja, o judeu tinha esta bênção herdada. Ele era judeu, repousava na lei, estava confortado na lei, gloriava-se em Deus, os outros povos não. Depois, verso 18, e conheces a sua vontade. O judeu tinha este privilégio de conhecer a vontade de Deus, não é? Isto foi herdado também. Aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Não é? Os irmãos lembram-se no caso do apóstolo Paulo, que de certo modo se orgulhava ou colocava isso como grande marca de cartão de visita. Eu fui fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, educado segundo os preceitos, não é? Portanto, a questão da lei, dos preceitos e de ser instruído na lei era alguma coisa que trazia status, não é? Trazia... nem todos eram assim instruídos na lei, não é? Mas o judeu, de um modo geral, tinha essa possibilidade, não é? Verso 19. E confias, e este confia aqui, reparem, é alguma coisa que o judeu acredita. Não é? O judeu acreditava que, de facto, ele era guia dos cegos. Quem eram então os cegos? Neste contexto. Eram os incrédulos, os gentios. Os gentios que andavam, e na verdade andavam às cegas em relação às coisas de Deus, envolvidos na idolatria, não é? Não faltava idolatria. Então, o judeu era guia de cegos. Ele confiava que era, mas aqui para nós, o judeu era mesmo guia de cegos. O povo judeu guiou os outros ao caminho de Deus. Devia ter feito. Isso, digamos, vinha com a herança, vinha com a responsabilidade, com o compromisso que Deus havia dado a Abraão, não é? Confias que és cego, luz dos que estão em trevas. Estamos em Romanos capítulo 2, verso 18 agora, 19. Luz dos que estão em trevas. E, meus irmãos, este é um aspecto marcante, porque, de facto, no Antigo Testamento nós encontramos isso. O povo judeu, o povo hebreu, deveria ser luz para as outras nações. Luz para as outras nações. E, muitas vezes, essa luz foi apagada. Essa luz passou para as trevas, não é? Não tinha energia, a lâmpada estava fundida, não é? Verso 20. Instruidores dos nécios. É assim que tem a vossa tradução? Instruidor dos ignorantes. Eu pergunto, então, quem são os nécios? Nós encontramos num dos salmos exatamente isso. O que é que diz o nécio?
que é que diz o Néscio? Segundo um dos salmos, não há Deus, certo? Então, quem é o Néscio neste contexto bíblico? É aquele que, digamos, a linguagem de hoje é ateu. Deus não existe. E então o que é que significa ser Néscio? É ignorante e, digamos, é tolo também, não é? Porque ninguém pode dizer que não existe alguém ou uma coisa só porque não vê. Não é? Eu também não vejo o planeta Mercúrio, nem Saturno, e não vou dizer que não existe só porque eu não vejo. Também não vejo o ar que respiro. E, no entanto, ai de mim se não o tiveres, não é? Mas a ideia do Néscio é essa. Não há Deus. Não é? E essa é uma frase simples de um dos salmos. Então, o que é que faz com o Néscio? O que é que o judeu fazia ao Néscio? Instruía-o. E é interessante, a irmã Julieta, na sua tradução, tem ignorante. Ignorante tem a ver com instrução, não é? Portanto, aquele que é ignorante acerca das coisas de Deus precisa de ser instruído. E o judeu era para ser instrutor dos outros povos, daqueles que dizem que não há Deus. Porquê? Porque o judeu conhecia Deus. E, portanto, poderia naturalmente contrapor isso. Instrutor dos nécios, mestre de crianças. E este mestre de crianças aqui, de certo modo, eu creio, meus irmãos, que vem com aquilo que foi uma responsabilidade que Deus deu aos pais em relação à educação dos seus filhos. E isso veio, digamos, quando Deus deu a lei a Moisés, acabou por também dizer que pegarás nesta lei e a colocarás onde? Na testa, também no braço, não é? Aqui. E as ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não é? Portanto, esta lei e o ensino iriam ser uma herança fantástica que iria passar de geração em geração. Por isso é que eu falei há pouco dos versículos 17 até ao 20, nós temos a bênção herdada. Ou seja, o judeu que nascia, digamos, como judeu, já por si era herdeiro de todo este conjunto de coisas, não é? Era herdeiro da bênção. Ainda hoje o judeu se considera como sendo um povo especial. E em parte eu creio que até é. Deus ainda não terminou o que tinha a fazer com o povo judeu. Aliás, há um remanescente que vai ser recuperado, não é? E hoje há judeus judeus messiânicos, em Jerusalém, particularmente. E isso vai crescendo. Mas há judeus que ainda vivem, digamos, debaixo da bênção de Abrão, à espera do Messias. Esses, digamos, têm uma pequenina parte da bênção, não é? Porque com o Messias, com Jesus, com Cristo, veio uma bênção ainda maior, não é? Que eles não estão a ter. Não deixam de ser um povo abençoado, de certo modo. Porquê? Porque continuam a reger-se pela lei de Deus dada a Moisés, pelas outras leis cerimoniais e morais, e isso, de certo modo, mantém uma integridade e um caráter de um povo que é importante. Portanto, há aqui uma bênção herdada que passa de geração em geração. A instrução dada aos miúdos, aos pequenos, diz Ensina a criança no caminho em que deve andar e até que for grande não se desviará, não é? Então, ainda no verso 20 tem que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Então, este era outro aspecto importante. O judeu tinha na lei a forma da ciência e da verdade. Portanto, através da lei, através do conhecimento que Deus foi dando, eles sabiam exatamente quem Deus era e também qual é a verdade, não é? Porque Deus é verdade. Então, esta primeira parte aqui, bênção herdada. Mas, meus irmãos, a seguir nós vamos passar à bênção desonrada.
Ou seja, com toda esta bênção, o judeu devia honrar a Deus. Devia, de facto, fazer uso disto mesmo. Não é? Ser instrutor para os nécios. Ser luz para aqueles que estão em trevas. Chegar com a palavra de Deus, ser guia dos cegos. Mas será que o judeu foi isto? Não. No verso 21 até ao verso 24, a bênção é desonrada aqui nestas palavras. E o verso 21 diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, e isto fazia parte da bênção, a herdada, não é? Ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Meus irmãos, nós vamos entrar aqui numa parte de incoerência. E, de certo modo, creio até farisaísmo. Digamos, bem à medida da confrontação que Jesus fez com os fariseus do seu tempo. E que lhes chamou túmulos caiados de branco. Por fora, muito limpinhos, tudo muito arrumado, mas por dentro eram sepulcros, eram sepulturas, não é? Túmulos caiados de branco. Tu que ensinas a outra, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. E, meus irmãos, isto é um dos mandamentos, não é? Não furtarás. Então o judeu pregava isto porque estava na lei. Foi aquilo que ele recebeu, que era de herança. Mas não fazia o mesmo. Não fazia do mesmo modo. E os fariseus tinham, de facto, muito disto. Acabavam por até querer impor aos outros uma carga pesada, quando eles não cumpriam, não é? Verso 22, mas não termina por aqui, não é? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. E o adultério não é também um dos 10 mandamentos? Não é? Não adulterarás. Tu que dizes que não se deve cometer, cometes. Então tu estás a desonrar a bênção recebida, fazendo exatamente o contrário, sendo um mau, um péssimo executor, não é? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Ele. Como é que o judeu ia roubar o templo? Sacrilégio. Né? Comete sacrilégio. Como é que o judeu roubava? Os irmãos lembram-se em Malaquias? Malaquias 3, não é? O que é que diz? Deus, em que te roubamos? Em que te roubamos? Não, nós não roubamos nada. Roubais-nos os dízimos e nas ofertas alçadas. Mas nós devemos preservar aquilo que é do templo, é do templo. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Mas eles metiam no bolso. Roubavam a Deus. Vocês não estão a ver que é muito fácil nós termos uma religião de fachada. É muito fácil nós darmos aqui instruções aos outros, dizer, olha, deves fazer assim, assim, assim. Mas tu não fazes. Mas eu sou outra coisa. Eu tenho a bênção de Deus. Não é? E reparem, isto era particularmente grave quando o judeu estava a ensinar o não-judeu, procurando ser guia de cegos, luz no meio das trevas. E o cego começava a conhecer, entender, e depois olhava para o judeu e diz, então, mas tu ensinaste-me para fazer assim ou não fazer assim, e tu fazes. Digamos, aqui Paulo traz de novo uma questão importantíssima, é a questão da coerência. Nós temos que ser coerentes entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Entre aquilo que ensinamos os outros e aquilo que nós próprios estamos a fazer. Não é? Permitam-me só aqui, porque alguns são pais, são avós, mas eu um dia ouvi uma história muito interessante. Um determinado pai de uma criança pequena, todos os domingos levava o seu filhote à igreja. O levava, deixava à porta da igreja e diz, tu agora já sabes o caminho, vai. E a criança, digamos, ia com alegria para dentro e tal. Um domingo, outro domingo, um mês, outro mês, um ano, até que chegou um ponto em que a criança diz ao pai, não, eu hoje não quero ir à igreja.
Não queres ir porquê? Não quero. Mas vai, faz-te bem. E o rapazito virou-se para o pai e diz, então se faz bem a mim, porquê é que não faz bem a ti? No fim de contas, a criança já tinha passado aquela fase em que já conseguia ver a incoerência do pai. Então tu dizes que é bom para mim. Se é bom para mim, porquê é que não é bom para ti? Porquê é que tu não vens? E meus irmãos, a nossa vida é feita de coerências e de incoerências também. Nós não podemos, digamos, estar a querer ensinar aos nossos filhos e fazer o contrário. Pensando, são crianças, não dão conta. Olha, meus irmãos, não esqueçam, as crianças têm 2 olhos e têm 2 ouvidos. E às vezes as crianças parecem que não estão a prestar atenção, mas dão conta de tudo. E chegará o tempo em que têm capacidade argumentativa para apontar o dedo. E quando fazem, e os pais se sentem assim desmascarados, como é que fazem? Às vezes são 2 palmadas. É o castigo por ter dito a verdade. Outras vezes ficam vermelhos de vergonha e procuram emendar-se. Mas dura pouco. Porque aquilo é mais colocar uma capa de fachada, não é? Para que o filho, ou a filha, ou o neto, ou a neta, não deem conta. Meus irmãos, temos que ir mais fundo. E o apóstolo Paulo, no último versículo, vai mais fundo. Diz que não deve ser apenas uma coisa de exterior, de fachada. Vamos caminhando para lá. Sim, sim. Não. Mas estava não dá. É, exatamente. Exatamente. É. A roubar o templo, não é? Porque em Malaquias diz claramente, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não é? E quem não traz está a roubar a Deus. Não é? E colocado nestes termos está a roubar o templo. Não é? Porquê? Porque o dízimo é nosso. O dízimo não é nosso, é do Senhor. Podemos arranjar desculpa daqui e da acolá, mas isso é só desculpa para nos satisfazer a nós. Porque eu não creio que a circunstância alguma satisfaça a Deus. E, na verdade, é isso. Não é? Ora bem, nós estávamos então no versículo 22, vamos ao 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E os irmãos estão a ver aqui onde é que eu fui buscar a palavra bênção, ou a expressão bênção desonrada. É desonrar. Tu que te glorias na lei. Ai, a lei de Deus. Mas fazes o contrário daquilo que a lei diz, não é? E está a desonrar a lei. Não é? Verso 24. E o verso 24 é a conclusão, a consequência disto. Não é? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por vossa causa. É o testemunho. Os gentios tinham alguma razão para acreditar e seguir o Deus dos judeus? Não. Reparem que isto, mutatis mutandis, passando do Antigo Testamento ou do tempo dos judeus para nós, que testemunho é que nós estamos a dar? Aquilo que nós dizemos tem sequência prática naquilo que nós fazemos? Aquilo que nós queremos que os outros... Quando nós testemunhamos e dizemos, mas os seus problemas passam quando entrega a sua vida ao Senhor, quando se converte, coloque tudo isso na mão de Deus, vai ver que é uma vida maravilhosa, e é, mas depois nós queixamos-nos disto, daquilo, daquele outro, só falta dizer mal de Deus, porque nós estamos assim. Os irmãos já viram, já pensaram que efeito isto tem, naqueles que estão à nossa volta. Então, mas tu dizes que o teu Deus é tão bom que resolve tudo e tu estás sempre a queixar. Afinal, o teu Deus não é assim, como tu dizes. Então, olha, se o teu Deus é assim, eu cá ando com o meu Deus. Eu cá vou com a minha fé. Os irmãos estão a ver como é
tão importante o testemunho que nós damos. E, meus irmãos, onde é que este testemunho começa? Em Angola? Começa na nossa casa. Eu disse Angola só porque é longe. Começa na nossa casa. É de facto pelo testemunho que a esposa crente ganha o marido. Ou o marido crente ganha a esposa que não é crente. Ou os pais ganham os filhos. Ou os genros, ou as noras, ou os netos. É pelo nosso testemunho. E, meus irmãos, nós temos que ter sempre a humildade de mostrar que nós não somos perfeitos. Mas o nosso Deus é. Eu às vezes não sou capaz, mas Deus é capaz. Eu às vezes falho, mas Deus não falha. Meus irmãos, é esta divisão, esta marca que nós precisamos de colocar. Porque quando nós chamamos a atenção para nós, eu é que sou bom, eu é que sou capaz. Oh, meus irmãos, é só darmos um passo e nós tropeçamos e caímos. Para onde nós devemos focar os olhos daqueles que estão à nossa volta e a quem queremos dar testemunho é para Jesus. Esse não falha. E temos que ter a coragem de dizer, eu quando falho, o que me vale é a graça de Deus. E eu seguro nas mãos de Deus. E eu quando falho, mas tu também falhas. Eu pensei que os cristãos eram todos perfeitos. Não, não somos. Os irmãos sabem, há pessoas que andam à procura de igreja perfeita. E quando alguém chega, digamos, com esse desejo de encontrar a igreja perfeita, eu digo, olha, quando encontrar, diga-me, mas não entre. Não entre porquê? Porque quando entrar já estragou. Não há igreja perfeita. E se alguém se acha perfeito, então, meus irmãos, está na maior imperfeição. As igrejas são imperfeitas, porque são constituídas por pessoas como nós. Agora, nós somos imperfeitos num processo e num caminho de aperfeiçoamento. E temos que ter este cuidado de não transmitir àqueles que estão à nossa volta a ideia de que com Deus não há problemas. Isso é a contradição daquilo que o Senhor Jesus disse. E vem muitas vezes à minha mente isto. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E, meus irmãos, essa é a dinâmica da nossa fé. No mundo tereis aflições. E nós temos que dizer isto aos outros, a quem estamos a dar testemunho. Temos aflições, mas sabe qual é a diferença entre você e eu? É que eu confio em Deus e tenho Jesus comigo, para me ajudar. Então contigo corre tudo muito bem. Não, às vezes não corre. Porque eu às vezes também não deixo. Temos que ter esta humildade e esta coragem de dizer que quando alguma coisa não corre bem, o problema não é de Deus, é nosso. Ou é daqueles que estão à nossa volta. Não vamos iludir aqueles a quem estamos a testemunhar, dizendo, você, a partir do momento em que se converte, se torna crente, você passa do inferno para o céu. Não é assim. Nós continuamos aqui. Meus irmãos, a Igreja Católica inventou o purgatório. Mas escusava ter inventado, porque este mundo é um purgatório. Digamos, não no sentido teológico. Mas este mundo é um purgatório em que sentido? Nós pagamos aqui muita coisa daquilo que fazemos. Pagamos com a língua, pagamos com os nossos atos, pagamos muita coisa. Mas também não é isso que nos traz a salvação. O que nos traz a salvação é a graça de Deus. E Paulo entra agora aqui neste outro aspecto de grande debate entre circuncisão e incircuncisão. E eu tenho 8 minutos para tratar disso. Então, a primeira parte que nós vimos aqui é bênção herdada, não é? Versículos 17 a 20. A segunda parte, bênção desonrada, versículos 21 a 24. E a partir do versículo 25, temos a bênção merecida. E no verso 25 diz, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Ou seja, há proveito na circuncisão? Há, mas tem uma condição. Se guardardes a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem-se tornado em incircuncisão. E Paulo joga muito aqui com estas palavras.
Circuncisão, incircuncisão. Então, meus irmãos, vamos lá tentar entender o que é a circuncisão. E deixem uma notazinha aí e vamos ao capítulo 17 de Gênesis, onde Deus determinou ao seu povo a questão da circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículos 9 até 14. E a minha tradução diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo o varão dentre vós será circuncidado. Circundar-vos-eis na carne do prepúcio, isto será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo o varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne, como pacto perpétuo. Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto. Então, primeiro aspecto. Deus vai estabelecer aqui uma marca de um pacto. Um pacto feito entre Deus e Abraão. E através de Abraão, a toda a sua descendência, de geração em geração. É por isso que ainda hoje o judeu circuncisa os machos aos 8 dias. Onde quer que esteja. Pelo mundo fora, o judeu faz isto, porque é uma marca de judaísmo e deste pacto dado ou feito por Deus com Abraão. Por outro lado, também era, digamos, um sinal de obediência a esse pacto. Jesus também foi circuncidado. Mas era um pacto, era, digamos, um sinal, uma demonstração de obediência. E ai daquele que não cumprisse, que não obedecesse. O verso 14 é explícito. Mas o incircunciso. E isto era apenas para quem? Para os judeus. Não é? O incircunciso que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do meu povo. Violou o meu pacto. Portanto, a questão de circuncisão na carne não era opção para o judeu, era obrigação. Fazia parte do pacto. E ai daquele que não cumprisse, estaria a violar e tinha consequências. Como é que ele seria extirpado? Meus irmãos, não vamos entrar agora, mas Deus também determinou os mecanismos para isso, não é? Porque ele seria mesmo extirpado do meio do povo. Não ficaria incircunciso no meio do povo. E reparem que Deus até aqui abre, digamos, o leque de abrangência do pacto para aqueles que eram estrangeiros, comprados dos estrangeiros, isto é, gentios, que entravam, não é? Pertenciam à família e também esses eram circuncidados. Não é? Sim, minha irmã. Abraão não era judeu. Não havia judeus. Verdadeiramente judeu vem mais tarde. Essa ideia, esse conceito, não é? Vem a partir de Judá, tanto de um dos descendentes de Jacó. Mas, exatamente, está a ver? Portanto, a aliança. Há vários pactos no Antigo Testamento. Eu um dia indei de fazer uma série de pregações sobre os vários pactos de Deus com o seu povo. Mas este é um deles, é o pacto da circuncisão. Era uma marca. E uma marca que iria distinguir o povo hebreu da descendência de Abraão por todas as gerações, distingui-lo dos outros povos ao redor. Portanto, só o povo judeu é que iria ter esta marca. Mas também aqueles que eram comprados e que entravam, por assim dizer, numa família judaica, eram circuncidados também. Eram escravos. Mas
Mas o escravo era tratado, digamos, como um da casa. Não é? E, portanto, tinha o acesso, digamos, por esta via. E isto lá está, é interessante. Eu creio que aqui este processo, não quero entrar na questão de escravatura, porque isso tinha que amplificar mais, mas a ideia de que dentro das famílias judaicas, dentro do povo judeu, os outros povos podem entrar também e receberem a bênção, serem usufrutuários dessa bênção. Vamos voltar a Romanos. O tempo está a acabar. Então, Romanos capítulo 2, verso 25, já vimos, verso 26. Paulo vai discorrendo sobre esta questão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O que é que ele quer dizer com isto? Se alguém que é incircunciso, e portanto, neste caso, vamos colocar aqui os gentios, porque o judeu tinha que ser circuncidado, não tinha opção. Mas o não circuncidado, o gentio, se esse guardar os preceitos da lei, então ele precisa de ser circuncidado? Paulo está aqui a colocar a pergunta. E nós sabemos porque. Os irmãos, reparem, lembram-se com certeza da primeira Assembleia em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15. O que é que era a grande disputa naquela altura? Que os gentios, que estavam, digamos, a ser objeto da ação missionária, fossem também eles circuncidados. A questão da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas também aborda essa questão. Que havia os judeus que se intrometiam e queriam que os gentios fossem circuncidados. Porque para o judeu, se não houvesse circuncisão, não havia, digamos, comunhão com Deus. Não poderiam fazer parte. E isto foi objeto de debate. Então a Assembleia de Jerusalém disse que não era a questão de circuncisão, não era importante, mas sim que se abstivessem das carnes sacrificadas aos ídolos, etc. etc. Não é? Portanto, a questão aqui é, aquele que não é circuncidado, isto é o judeu, nós, por exemplo, se nós cumprirmos os preceitos da lei, estamos ao mesmo nível, podemos dizer, de um judeu circuncidado que também segue os preceitos da lei, não é? Verso 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, este por natureza, portanto, próprio, não é? Na carne, se cumpre a lei, julgará a ti que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. E o verso 28 e o 29 rematam aqui, não é? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne. Meus irmãos, deste modo, então, e entendam bem o que eu vou dizer, deste modo, então, eu sou judeu. Não fui circuncidado, mas fui circuncidado no coração. Sou judeu. Não, eu não sou judeu, nunca serei judeu. Embora tenha um apelido Pereira e que possa ter alguma coisa aí, mas isso são apenas cogitações dos portugueses. Eu não sou judeu. Mas por causa de uma outra circuncisão, eu sou beneficiário da bênção de Deus também, tal como o judeu é. Estão a ver? E Paulo coloca exatamente isso no verso 29, quando ele diz: mas é judeu aquele que o é interiormente, e a circuncisão é do coração. Então, circuncisão de coração, o que é isto, meus irmãos? Tanto o prepúcio como o coração são elementos carnais. Então, o que é que Paulo está a dizer? Que nós devemos ser circuncidados no coração. O que é que isso quer dizer? Sim, mas deixe-me pegar aqui. Digamos, é preciso tirar alguma coisa do nosso coração que impeça o quê? Obediência, que impeça serviço, que impeça comunhão com Deus. E, portanto, não é que eu tenha que ir ao cardiologista, à cirurgia, ele faz-me aqui a abertura, corta aí um bocado do coração e então eu agora já estou circuncidado do coração. Não é isso. Esta circuncisão do coração é lá dentro, é profunda. É a limpeza, é nascer de novo. É aceitar o Senhor Jesus, é entregar-se a Ele de alma e coração. Cumprir e dispor-se a cumprir com os mandamentos. Deixar entrar Jesus.
quando Ele entra, quando Ele reina, quando Ele senta, quando Ele governa a nossa vida. É o Espírito Santo entrando em nós, que vai limpar, que vai cortar-se, digamos, com o bisturi de Deus, aquilo que é o nosso pecado, que é a nossa desobediência, que é a nossa transgressão à lei de Deus. Isso é circuncisão de coração. Então, e então tem de facto isso, não é? Rematamos aí com o verso 29. Próximo domingo, se Deus quiser, capítulo 3 de Romanos. Vamos ver até onde é que conseguimos ir, porventura até ao versículo 8.